Olá, queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe vossas vidas, Deus abençoe vossa caminhada. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e capítulo 2 e capítulo 3. E você é bem-vindo aqui nesta nossa capacitação, nessa nossa aula, nesse nosso ensino. E seja bem-vindo, tá bom? Já de antemão, antes de orar, eu quero pedir para você compartilhar, você hypar, você comentar, você curtir esse nosso vídeo. Assim você está ajudando o nosso canal, ajudando o nosso trabalho, mostrando que tem relevância aquilo que nós estamos fazendo, trazendo um contexto dessa relevância. Então, não deixa Deus te usar. E envia para os teus amigos, teus colegas, para os outros professores, para os alunos da escola dominical, tá bom? Então, Deus em Cristo possa nos abençoar ricamente em nome de Jesus. Senhor, neste dia queremos te agradecer por este professor, por este aluno que está nos assistindo e que está, Pai, cultuando e aprendendo e estudando na escola dominical através deste vídeo. Abençoa a sua vida, família e ministério e que tudo que ele coloca a sua mão prospere. Nós te amamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu já vou começando aqui compartilhar com vocês a minha tela. Eu esqueci somente de formatar aqui o compartilhamento, mas isso eu faço muito rápido, tá? Vou só formatar aqui para ficar um cortezinho mais interessante, né? Um cortezinho mais interessante aqui. E aí, deixa eu só me ajustar aqui na cadeira, né? E aí a gente aumenta aqui, aqui também. Veja se a gente consegue fazer isso então um pouquinho. E aí vamos compartilhar. Veja só, visualizar aqui o que que. Ah, eu estou compartilhando toda a minha tela, né? Então, deixa eu só confirmar aqui. Nós vamos compartilhar este momento aqui primeiro, para confirmar a compartilhação aqui, o compartilhamento. Bom, Tessalonicenses 1, 2 e 3. 1 Tessalonicenses 2 e 3. Esse é o nossa aula de hoje, a lição de número 10 do PEC. Nós vamos rapidamente dar uma analisada aqui. A integridade do pregador do Evangelho. Algumas questões que nós precisamos levantar nesse texto. O que é integridade? O que é um pregador do Evangelho? Integridade é a maneira como nós nos comportamos dentro de uma sociedade, dentro de um padrão, dentro de um perfil. Eu só mexer aqui um pouquinho, gente, que eu estou muito falando desse quadro aqui dentro. E aí eu preciso só dar uma ajustadazinha aqui. Agora foi, ficou mais interessante. Mas, pronto, agora sim. A gente vai mexendo na hora, a gente não tem aquele equipamento físico, né? Estou em viagem. Integridade é a maneira como nós nos comportamos, como nós nos relacionamos. O íntegro é aquele que não tem mácula, aquele que não tem mancha. Então, logo, uma pessoa íntegra é uma pessoa imaculada, uma pessoa que no seu currículo não tem mancha, não tem mácula, não tem uma vírgula fora do lugar correto. E o pregador do evangelho é aquele que anuncia boas novas, anuncia a salvação, leva Jesus, leva esse conhecimento. E aí nós chegamos a essa conclusão que o pregador do evangelho ele tem que ter integridade. Integridade moral, física, social, psicológica. A integridade do pregador ela é muito importante. Eu estou mexendo na câmera aqui. Pronto, vamos lá. Esses são nossos componentes, tá? Esse material ele vai ser disponibilizado para vocês. Deixa.
Agora já está assim, né? Então vai ficar assim mesmo. Não, mas vai estar cortando os slides. Deixa eu só parar de compartilhar aqui rapidinho, só para me ajustar. Aqui a minha janela de compartilhamento. Ela meio que tá. Eu estou entrando aqui e não está ficando legal. Aqui, aqui é o ideal. Vamos novamente lá compartilhar. Vamos ver como é que aparece. Pronto. Estava cortando aqui na lateral esquerda, né? Vamos lá. Esse é o nosso componente, objetivo, a, e abertura, a leitura aí textual, a introdução, aí o tópico um, a integridade do Paulo, tópico 2, metáforas, tópico 3, permanecendo firmes, e tópico 4, aplicação de resposta ao final. Deixa eu ir ajustando aqui, como eu disse para vocês, a gente vai fazendo aqui ao vivo mesmo, porque isso é uma aula, então a gente vai corrigindo o que tem que corrigir. Aqui é 6 e aqui é 7, né? E aí voltamos para a nossa apresentação sem muita dificuldade. Tá bom? Vamos lá. O objetivo e abertura. São três os nossos objetivos iniciais. O primeiro nosso objetivo nosso aqui é, queridos irmãos, declarar o compromisso de testemunhar o evangelho com fidelidade. Declarar o compromisso, eu preciso ser claro nesse meu compromisso, e aqui eu vou até colocar em caixa alta, vou colocar em negrito aqui, porque eu preciso aqui, aqui eu vou enviar para vocês, tá? Eu preciso aqui declarar de forma íntegra, de forma bíblica, o meu testemunho, o meu compromisso com o testemunho cristão. E é isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Também recusar ministrações contrárias ao testemunho bíblico. Assim eu vou evitar que a mensagem seja distorcida e que a verdade não esteja alinhada, né, com a palavra de Deus. E eu preciso resistir. Resistir como? Compreendendo a importância de resistirmos às tribulações em nome do Evangelho, reconhecendo que o sofrimento faz parte da jornada cristã. Então eu tenho que declarar, recusar, compreender. Esses são os nossos objetivos, tá? Os objetivos da lição de número 10. Declarar o compromisso de testemunhar o Evangelho com fidelidade, recusar ministrações contrárias ao testemunho bíblico e compreender a importância de resistirmos às tribulações do Evangelho. Ok? Vamos avançar um pouco mais agora. Há algumas questões aqui para começar a nossa aula. Você vai começar a sua aula com uma dinâmica. A lição ela oferece. Eu não estou fazendo aquele formato de e-book, aquele formato mais robusto, porque eu estou em viagem. E aí eu não estou com os meus livros aqui atrás de mim para fazer as pesquisas, para olhar, e eu não estou no meu acesso, tendo acesso à minha biblioteca, minha pequena estante de livros ali. E como eu não estou tendo esse acesso, eu também não estou conseguindo fazer aquele e-book que a gente faz de maneira bem exaustiva. Vocês sabem que eu gosto de produzir a minha aula e eu demoro para produzir essa aula, em média, eu levo em média 1 hora, 8 horas, né, se 12 horas. Não é em 1 hora que eu faço a aula, não é em 40 minutos. Por isso eu sempre digo aos professores, não caiam na tentação de estudar a lição na noite anterior à sua aula. Não caiam nessa tentação. O que eu recomendo é que você, professor, estude a sua lição durante a semana. E aqui nós temos algumas questões, né? Para começar a sua aula, convoque 3 voluntários e entregue frases motivacionais, tipo como você nasceu para vencer, a graça não permite sofrimento. Mostra essas frases, embora emotivas, elas são mentirosas e não alinhadas com a verdade bíblica, tá? Essa frase, elas são frases verdade, até forte, né?
ela tem uma resposta forte, ela tem uma pegada mais coach, ela tem uma pegada mais coach, ela tem uma entrada mais, mas ela não é uma frase honesta, ela não é verdadeira, ela é uma frase mentirosa, ok? Então você deixa isso claro para os teus alunos. Leituras e textual. Vamos a nossa leitura aqui, a leitura do texto adicional. Esse texto aqui, ele vai estar apenas na lição do professor, tá? O contexto histórico, e aí é o contexto histórico da Tessalônica, ele era repleto de pregadores e missionários de várias religiões e filosofias, o que tornava a mensagem cristã vulnerável a confusões e acusações. Há muita coisa, muita heresia foi trazida em nome de uma fé. Deixa eu só bloquear aqui, ó. Eu uso o celular para gravar. Foi até a questão do uso da fé, porque muitas filosofias, muitas heresias, elas vão nascer por conta desse tipo de perfil de pregador, de personagem, de pessoa, que alguns se intitulam missionários. Muitas igrejas sofrem porque hoje nós temos o perfil de pregador itinerante. Esse perfil de pregador itinerante não é novo, já existia na época de Paulo. E Paulo precisou combater. Só que esses pregadores itinerantes, esses missionários, né? E de vez em quando aparece na nossa igreja um missionário aqui, o missionário falando de tal. Geralmente, esses missionários, irmãos, eles trazem um ensinamento que não é bíblico, eles trazem uma heresia. Muitos deles sequer vivem uma vida íntegra. Então, Paulo precisa dizer, olha, que a integridade do pregador, a vida daquele que vive a palavra de Deus deve ser plena, deve ser verdadeira e real. Então, os missionários eles enfrentavam desafios como ganância, impureza, tentativas de enganar as pessoas, o que exigia a integridade e fidelidade na pregação do evangelho. Ou seja, esses missionários eles não tinham compromisso com a igreja, eles não tinham compromisso com a fé cristã, eles não tinham compromisso com ninguém. Eles viviam uma vida gananciosa, eles pregavam por valores, pregavam por dinheiro, pregavam por alguém que realmente pudesse abastecer seu bolso. Eles tinham ganância de ter mais, ter mais, ter mais. Quem nunca, irmãos, quem nunca sofreu aqui com aquelas situações dos irmãos ou de certos pregadores que são tipo batedor de carteira, que chega nas igrejas, faz uma limpa, faz uma rapa e leva tudo. Essa ganância desses pregadores, desses missionários, já existia na época de Paulo. E os outros desafios também era a impureza, a tentativa de enganar as pessoas, a enganar as pessoas com aquelas palavras de você nasceu para vencer, confissão positiva, né, trazendo algo mais motivacional. E aí isso pedia, irmãos, comprometia a integridade do evangelho e a fidelidade da pregação do mesmo evangelho que nós estamos falando aqui neste momento. Tá bom? Então, muito cuidado com esse tipo de pregador. O nosso textuário é um textuário que o versículo fala muito de bajulação, né? A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de Perdão, deixa eu recomeçar. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho, ou seja, Paulo está dizendo que ele nunca foi bajulador, nunca ficou, irmão, você vai ter sucesso, você é bom bênção. Não, Paulo nunca foi bajulador e também ele nunca teve intuito de ganância, ganancioso. E ele vai dizer, olha, Deus é testemunha disso, dessa minha maneira de viver, de conduzir a vida. Deus é a maior testemunha.
O nosso textual afirma que Paulo nunca usou essa linguagem de bajulação, nem teve intuitos gananciosos, destacando a importância da integridade nas palavras e ações dos pregadores do Evangelho. É importante, irmãos, eu sempre digo isso, já tenho dito isso algumas vezes aqui no nosso canal, que o nosso testemunho tem que estar alinhado com o nosso discurso, tá? E a nossa leitura bíblica em classe é Tessalonicenses 2, do 1 ao 20, que aborda a integridade e a motivação correta na pregação do Evangelho. Mas eu quero te convidar, eu quero te convidar a ler comigo e a ler comigo aqui essa passagem. Mas antes, vamos à verdade prática. Deixa eu só ajustar aqui, porque esse slide está fora da ordem aqui. Vamos lá. Depois do textual é a verdade prática. Gente, eu monto isso aqui, tá? Então, ele tem essa. Às vezes eu boto um slide para trás, outro para frente, tá? Então, depois aqui da verdade do textual, e vamos à verdade prática. Vamos à verdade prática. Vai a conexão USB aqui, mas já voltou. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá vindo. A verdade prática diz assim: tão importante quanto aquilo que fazemos para Deus é a motivação pela qual o fazemos, garantindo que nossas ações sejam guiadas pela integridade e pelo amor. A, a verdade prática vai trazer essa frase tão interessante. Tão importante quanto aquilo que fazemos para Deus é a motivação pelo qual fazemos. Por que eu faço isso? Por que eu estou agindo dessa maneira? Por que eu faço dessa forma? Então, tão importante quanto é esse momento aqui, de nós entendermos pela qual razão, qual é o motivo, o que me motiva, o que me movimenta, qual é a força motriz que eu tenho para fazer a obra de Deus e continuar servindo a Deus nesta obra. E aí, a leitura bíblica em classe, e na leitura bíblica em classe, na lição, recomendo ler Tessalonicenses 1 e 2, que dá 33 versículos, tá? Tessalonicenses 1 e 2 dá 33 versículos. Nós vamos lê-los e comentando também. Esse material, como eu sempre digo para vocês, eu vou enviar, né? Eu vou enviar para vocês esse material, tá bom? E você vai ter acesso a esse material na íntegra. Aqui, você vai ver uma situação. Eu sempre digo que nós vamos comentar 4 versões: a NVI, 1 Tessalonicenses capítulo 2, análise versículo por versículo. NVI, Almeida Revista Atualizada, nova tradução na linguagem de hoje e a mensagem. Quando for o versículo 3, quando for aqui o versículo 3, cadê? Estou tentando abrir aqui, ó. O capítulo 3, já não vai ter a mensagem, vai ser a NVT. NVI, Almeida Revista Atualizada, nova versão da linguagem de hoje, e a nova versão, né, a NVT, transformadora, nova versão transformadora. Vamos lá rapidamente aqui. Deixa eu colocar uma caixa alta, modo de tela cheia, compartilhar minha tela com vocês. Aqui, queridos, Tessalonicenses 2. Como eu sempre digo, né, nós vamos ter 3 versões da Bíblia aqui. Só para mostrar para você, deixar claro algumas questões aqui. Tá? Deixa eu só abrir aqui. E aí você já vai ver que isso funciona para todos os efeitos, tá? Olha só. Aqui é a NVI, a nova versão internacional. Aqui vai ser Almeida, revista atualizada. Aqui vai ser nova tradução na linguagem de hoje. E aqui é a mensagem, que é uma linguagem mais romanceada. E aqui é o que esse versículo específico ele vai abordar. Ele vai trazer de ensinamento. Então, essa aqui é a estrutura que vai ser sempre assim, tá? Vai ter
Uma referência aqui, e eu vou sempre ler. Qual é a referência que você vai ler, professor? Essa aqui sempre, tá? Essa daqui. Sempre vai ser essa referência. Essas outras aqui, elas estão aqui para o teu conhecimento, como é o que diz. Mas eu vou ler sempre e comentar a extravação da NVI. Tá ok? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu limpar tudo aqui. Fechar aqui. Agora, vamos lá. Tendo dito isto, né? Vamos lá. A 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 1. 1 Tessalonicenses 2:1 vai nos trazer a seguinte mensagem. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fiz não foi inútil. Ou seja, Paulo, ele esteve aqui em Tessalônica e ele visitou os irmãos naquela cidade. E ele vai dizer que a visita dele naquele lugar não foi uma visita inútil, ou seja, não foi perda de tempo. Ele esteve ali por um motivo, por uma razão. E ele vai passar a explicar ao longo do capítulo 2. Apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o evangelho em meio a muita luta. Ou seja, Paulo aqui, irmãos, ele fala da coragem que ele teve, da coragem dele em meio à luta, de pregar o evangelho. Ele fala que mesmo sendo maltratado em Filipe, mesmo ele sendo, de certa maneira, constrangido, ele teve a coragem, né, de agir e de trabalhar com a ajuda de Deus, anunciando o evangelho por meio da luta. Eu gosto muito da versão aqui na linguagem de hoje, quando ela diz assim: sabem também como fomos maltratados e insultados em Filipos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia. Eu gosto muito dessa parte que diz que nosso Deus nos deu coragem. O versículo 3: pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, eu quero trazer para vocês uma orientação, que aqui essa palavra exortação, exortação significa de fato orientação, e Paulo está dizendo, olha, eu quero trazer para vocês uma orientação, e essa orientação não tem origem no erro nem em motivos impuros. Também não tenho intenção de enganá-los. A versão da Bíblia, a mensagem, diz assim: a nossa mensagem não tem segundas intenções, não é baseada em ilusões e não tentamos trapacear com ninguém, ou seja, não tentamos enganar ninguém. Vamos ao versículo 4, né? Esse aqui é o 3, é o 4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Paulo aqui ele está falando, olha, eu não estou motivado pelo erro, não estou motivado por conversas, eu estou motivado aqui em baseado, trazer uma mensagem baseada em agradar a Deus. Eu não quero agradar a ninguém. A minha intenção não é bajular, é agradar a Deus. Então, ele vai trazer aqui, vocês bem sabem, perdão, estou no versículo 3 aqui, né? Eu estou aqui no 4. Enganá-los, aqui o 4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a intenção dele não é agradar os outros, não é se preocupar pelos outros, porque ele vai dizer, olha, fomos testados e aprovados por Deus para pregar o Evangelho. E é isso que nós anunciamos. Não queremos ganhar simpatia, não queremos agradar, não queremos receber elogios, não queremos receber aceitação ou acolhimento. Muito pelo contrário, nós queremos provar os nossos corações
agradando a Deus. Vocês bem sabem, versículo 5, que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. E aí, esse é o nosso textual, inclusive, vai falar de sem bajulação. Você vê que o título aqui está sem bajulação. E a nossa intenção aqui, irmãos, é de fato trazer um conhecimento onde eu não preciso estar agradando o outro, e sim agradando a Deus. Não preciso bajular ninguém para servir ao Senhor. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês ou quer dos outros, né? Quer de outros. Paulo aqui, ele praticamente chuta o balde, quando ele vai dizer, olha, a gente não quer que vocês nos reconheçam. A gente não quer nem de vocês e nem dos outros. Nós queremos realmente pegar o evangelho. Aí ele vai dizer, embora, como, versículo 7, apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estarmos entre vocês, como a mãe que cuida dos seus próprios filhos. Ou seja, o que que Paulo está dizendo? Olha, eu poderia ser um peso para vocês. Eu não trabalho, eu não tenho uma renda, eu não tenho uma ocupação fixa. Eu poderia ser alguém que mais uma responsabilidade para vocês, mas eu não fui. Eu fui bondoso. Eu fui igual uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Eu, de fato, não fui essa pessoa ruim. Ao contrário, eu fui uma pessoa que ajudou, que fez conforme estava dentro das minhas possibilidades. O versículo 8. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Olha como Paulo, ele gostava de uma hipérbole, né? Eu gosto disso no apóstolo Paulo. Paulo gosta de uma hipérbole. Paulo é um exagerado, né? Eu gosto do exagero de Paulo. Você vai ver muitas vezes Paulo falando em hipérbole, mas ele vai dizer aqui, ó, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Eu queria seguir da minha vida para vocês, porque vocês se tornaram muito, muito amados por nós. Versículo 9: Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Olha, eu nunca fui um estorvo, eu nunca fui um peso, eu nunca fui um porém, eu nunca fui um mais, eu sempre fui alguém que esteve aqui para trabalhar. E eu trabalhava de maneira esgotante. Eu trabalhava de manhã, de tarde, eu tinha fadiga de tanto trabalhar, mas enquanto eu trabalhava, eu pregava. Enquanto eu trabalhava, eu fazia a anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. O versículo 10 diz: Tanto vocês como Deus são testemunha de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre os que creem. Paulo aqui, irmãos, ele está trazendo uma verdade interessante. Ele está dizendo o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos, e Deus também, como a nossa conduta foi íntegra, justa e irrepreensível entre vocês. Ou seja, ninguém pode falar nada de mim, porque eu fui justo, eu fui irrepreensível, eu fui honesto, eu fui verdadeiro. O, o versículo 10 ele traz essa verdade, ele traz essa realidade, a realidade de que Paulo foi justo, irrepreensível, íntegro entre os seus irmãos. Então aqui nós vemos que Paulo, ele apela, né, ou ele usa, né, não vou dizer o termo apela, né, com o apóstolo Paulo, mas ele usa aqui a sua prerrogativa, né, de testemunha. Ele diz, olha, vocês são testemunhas do nosso comportamento, da maneira como agimos, da maneira como fazemos, da nossa justa vivência entre vocês. E o versículo 11 vai dizer: Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os filhos. Ah, fica claro que Paulo tinha um cuidado, um carinho por essa igreja, um cuidado paternal, um carinho amoroso. Já fica claro para vocês aqui.
Vocês sabem que eu tratei cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna diante de Deus, que os chamou para o reino de sua luz. Olha só, Paulo está dizendo aqui, olha, eu orientei, eu consolei, eu exortei, eu dei testemunho, eu dei exemplo para que vocês vivam de maneira digna. Não a maneira como está sendo conduzido, mas a maneira digna. A Almeida atualizada, ela tem uma versão mais clássica, ela diz assim: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino. Já a mensagem diz: nós pegamos pela mão, sussurramos palavras de encorajamento e os desafiamos a viver a vida de Deus, que os convida para um reino glorioso. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, irmãos, que ele deu esse testemunho. Ele tratou cada um. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato, o fato de que ao receberem da nossa parte, a palavra de Deus, vocês aceitaram, não como palavra de homens, mas como palavra verdadeiramente, como ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Ou seja, Paulo aqui ele está declarando que ele agradece a Deus a maneira como a igreja de Tessalônica recebeu a mensagem, de maneira verdadeira, de maneira pura, de maneira íntegra, de maneira honesta, de maneira que eles aceitaram, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, mas aquilo que ela é de verdade, a Bíblia, né? Vocês, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos e o mesmo que eles sofreram da parte dos judeus. Paulo está dizendo: olha, vocês sofreram, vocês foram um exemplo igual à igreja primitiva, igual à igreja lá de Jerusalém, igual à igreja que se reúne na casa dos irmãos, no partir do pão, no compartilhar, porque vocês foram perseguidos até pelos seus próprios conterrâneos, pelos seus próprios patrícios, que mataram Jesus, os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis em todos, a todos. Olha só, a parte B do versículo 14. Vocês sofreram da parte de seus próprios conterrâneos, o mesmo que eles sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis com todos, ou seja, eles mataram Jesus, eles perseguiram os profetas, eles mataram os profetas e eles estão em desacordo, em desalinhamento com a palavra de Deus e contra tudo o que Deus diz que é bom, esforçando-se para nos impedir de falar aos gentios, a fim de que estes sejam salvos. Assim continuam acumulando seus pecados, mas por fim a ira veio sobre eles. O que Paulo está dizendo? Olha, houve um esforço coletivo dos gentios para impedir que a mensagem do evangelho ela fosse pregada. Nós fomos alvo de perseguição, alvo de um esforço coletivo, mas mesmo assim, por fim, nós levamos o evangelho e veio sobre esses que nos perseguiram os seus pecados, acumulando o resultado dos seus pecados. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçando-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Paulo aqui mais uma vez manifesta seu carinho, manifesta o seu apreço por aquela igreja. Ele manifesta aqui que tem saudade dos irmãos, tem saudade do convívio, e que ele espera que em breve ele vá ter
esse convívio. Porque, embora separado fisicamente, né, ele fala que no coração ele nunca ficou afastado. Por isso, quisermos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas Satanás nos impediu. Paulo aqui ele manifesta que por várias vezes quis visitar a igreja de Tessalônica, mas houve um bloqueio das trevas, né? A sua questão de estar preso também facilitou bastante o fato de não ir visitar os irmãos. Pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o nosso Senhor Jesus e sua vinda? Não são vocês? Ou seja, Paulo vai dizer, olha, nossa esperança, nossa alegria ou coroa de que nos gloriamos perante o Senhor durante a sua vinda. Não são vocês? Paulo vai dizer, olha, eu tenho alegria de vocês serem o resultado do meu trabalho, vocês são o resultado da minha pesquisa, da minha orientação, da minha pregação. Sim, aí Paulo finaliza no versículo 20. Sim, vocês são a nossa glória, a nossa alegria. Sim, vocês são aquilo que nos enche de privilégio, de alegria, de felicidade. E aqui Paulo finaliza e nós vamos para o capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Tessalonicenses 3. Gente, eu estou no hotel, tá? E às vezes acontecem uns barulhos aqui meio estranhos. É gente jogando dominó, sinuca, o pessoal passando no corredor, né, os hóspedes. Mas vamos ao capítulo 3. Aqui são 13 versículos. Aqui nós não temos a Bíblia a mensagem, temos a nova versão transformadora. Vamos lá? A decisão de ficar. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Paulo está dizendo que quando ficou difícil a situação, quando ficou realmente mais complicado, ele preferiu ficar em Atenas do que ir para Tessalônica para ser um peso. Porque ele vai dizer, olha, não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas. Versículo 2. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, do Evangelho de Cristo, para fortalecer-nos e dar ânimo na vossa fé. Ou seja, não podemos ficar perto de vocês, mas Timóteo pode chegar aí até vocês. Paulo aqui ele proclama, né, as boas-vindas. Então ele envia Timóteo para Tessalônica. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Paulo aqui ele fala da tribulação, mas também fala do seu chamado. Ninguém se abala pelas pelejas, pelas lutas, mas também compreendam que nós fomos chamados, fomos designados para essa missão. Então eu tenho um chamado desse sofrimento. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, e que realmente aconteceu, como vocês sabem. Paulo fala da perseguição, a perseguição que ele sofreu, a perseguição que a igreja sofreu, que ele, enquanto indivíduo, sofreu, mas Paulo deixou aviso. Olha, eu avisei a vocês que isso iria acontecer. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, que tem a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo aqui ele traz essa mensagem. Mandei Timóteo ir aí com vocês para ver como vocês estão, porque eu não quero que vocês fiquem frustrados na jornada de vocês. Eu não quero que o diabo seduza vocês e vocês se sintam, de certa maneira, inúteis naquilo tudo que vocês já fizeram pelo Senhor. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, só para contextualizar. Paulo manda Timóteo, Timóteo vai. Timóteo cultua com os irmãos, congrega com os irmãos, fica um tempo lá com os irmãos. Quando Timóteo volta, Timóteo chega com notícias. E é isso que Paulo está dizendo. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês
trazendo e dando notícias boas a respeito da fé de vocês, do amor de vocês. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos ver. Ou seja, Timóteo traz a boa notícia. Olha, Paulo, o povo de Tessalônica, ele não se corrompeu, ele não se desviou, ele permanece firme. Timóteo traz um relatório para Paulo que alegra muito o coração do apóstolo Paulo. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da vossa fé. Paulo, ele vai dizer da sua alegria com os irmãos, expressar essa alegria, mesmo no meio da necessidade, mesmo no meio da tribulação, ele fica feliz quando ele soube que a fé dos irmãos de Tessalônica, dos Tessalonicenses, não foi abalada. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Agora nos alegramos, agora estamos felizes, agora estamos firmes, vivendo com tranquilidade, porque eu sei que vocês estão firmes em Deus. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos dele por causa de vocês? Paulo aqui agradece a Deus a alegria de ver os irmãos de Tessalônica firmes, servindo ao Senhor. Ele dá graças a Deus, ele manifesta essa gratidão. Versículo 10. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Paulo manifesta aqui o desejo de ir visitar os irmãos de Tessalônica e manifesta aqui a sua preocupação, a sua vontade de continuar contribuindo com a fé dos irmãos de Tessalônica. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vocês. Aqui Paulo pede para que Deus ele conduza a sua jornada, a sua vida até o Senhor, até os irmãos de Tessalônica. Que o Senhor, aí é um crescimento de amor, né? Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor de vocês, que vocês tenham uns pelos outros, e para que todos, a exemplo do nosso amor por vocês, né? Paulo ele fala que esse crescimento, que ele quer que transborde o amor entre eles, e o amor de Paulo por eles e deles por Paulo também transborde. E o fim, que fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. É o resultado, irmãos. Deus Pai torne o coração de vocês forte, incorruptível, irrepreensível, né? Onde não precisa ser repreendido, santo, e que até a volta do Senhor. Esse é o desejo de Paulo. Aqui nós finalizamos, e aí vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Feita a leitura bíblica, nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 2 e capítulo 3. Vamos avançar aqui na nossa aula. Introdução. A importância da integridade e fazer a coisa certa. A integridade é imprescindível para quem prega ou ensina as Escrituras, pois é a base para uma vida cristã autêntica e confiável. Ser íntegro significa fazer a coisa certa pelo motivo certo, mesmo quando ninguém está olhando, demonstrando fidelidade a Deus. Interessante que essa palavra integridade e esse termo aqui, ser íntegro, é fazer a coisa certa pelo motivo certo, mesmo quando ninguém está olhando. Essa frase é uma frase que me lembra muito, muito o John Maxwell, quando ele vai falar de influência, né? Ele vai falar de integridade. Então, é fazer a coisa certa e porque ela é importante. O tópico 1, integridade de Paulo. E aí nós temos aqui a justificação. A justa motivação. Uma justificação de Paulo é a justa motivação do Evangelho. O que de fato motiva Paulo a pregar o Evangelho? Uma exortação sincera
testemunho da igreja, viver acima das suspeitas e sofrimento por causa do evangelho. Paulo afirma que a sua exortação não procede de engano e pureza nem dolo, mostrando sua sinceridade e integridade na pregação. Ele invoca o testemunho da igreja, lembrando que os irmãos viram como ele entrou e pregou em Tessalônica, comprovando sua integridade. Paulo destaca, irmãos, a importância de viver acima de suspeitas e evitar qualquer comportamento que possa ser mal interpretado. Ele aceitou sofrer a perseguição por causa do evangelho, provando que sua motivação não era. E aí, deixa eu. Aqui, espera aí que tá cortando aqui no finalzinho. Deixa eu ver se eu consigo impedir o corte. Não, né? Então eu vou ter que ocultar aqui a barra. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu ver aqui, barra de ferramentas, configurações da barra. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu tentar. É. Ocultar. Pronto. Ocultei aqui automaticamente a barra. Agora sim vai ficar pronto. Então, ele aceitou sofrer perseguições por causa do evangelho, provando que sua motivação não era bem-estar próprio. Ou seja, Paulo, ele não está aqui preocupado com o seu bem-estar próprio. Ele está, sim, preocupado com a motivação de pregar o evangelho para salvar almas, para salvar vidas, para alcançar pessoas. Paulo aqui, ele não está falando que a motivação dele é apenas uma motivação passageira. Muito pelo contrário, Paulo aqui está dizendo que ele se motiva em pregar o evangelho para que os outros sejam salvos. Não buscou aplausos, ele buscou a aprovação de Deus, trazendo uma mensagem de arrependimento e evitando bajulações, que é muito comum ser bajulado, é muito comum que as pessoas chegam e dizem: olha, pastor Paulo, você tem uma mensagem bonita. Paulo buscava a aprovação de Deus, não dos homens, mostrando assim que sua preocupação era ser fiel ao evangelho e não agradar pessoas. Ele pregava a mensagem de arrependimento que não é popular, mas é necessário. Quem trazia uma mensagem também impopular, irmão, contra essas situações, também era um rapaz chamado João Batista. O João Batista, ele trazia uma mensagem impopular, uma mensagem do arrepender-se. Arrependa-se e abandone seus maus caminhos. Paulo também, ele evitava a bajulação, porque ele sabia que poderia comprometer a verdade do evangelho. Quando as pessoas chegavam e ficavam elogiando ele, né, também, até para aquilo não chegar no seu coração, não crescer, Então, Paulo, ele evitava essas bajulações para que isso não aconteça, não chegasse no seu coração a ideia de que ele estava realmente se engrandecendo. Não buscou lucro, testemunho de Deus e ministério sem lucro. Está aqui, querido, é um paradigma. É algo que a gente está combatendo, tem que combater bem. Paulo afirma que Deus é testemunha da sua integridade, pois nunca teve intenções gananciosas. Ele não usou o ministério cristão como uma plataforma para ganhar dinheiro, mantendo sua lisura e propriedade, ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi fiel aos seus princípios, fiel ao princípio que a Bíblia ensina, fiel àquilo que a Bíblia traz. Ou seja, ele não buscou lucro, ele trouxe um ministério, uma mensagem verdadeira, sem querer lucrar com ela. Metáforas esclarecedoras. Eu acho interessante algumas metáforas que Paulo vai usar. Ele vai falar como uma mãe carinhosa, depois como um trabalhador incansável e depois como um pai exemplar. Aí vamos voltar aqui rapidamente aqui. Uma mãe carinhosa, cuidado maternal, recusa de benefícios e partilha da vida. Paulo se compara a uma mãe carinhosa que acaricia seus filhos, mostrando seu amor
pelos Tessalonicenses. Ele, olha só, deixa eu corrigir logo aqui, eu vou mandar para você. Esse material vai chegar perfeito aí na sua residência, no seu e-mail, né, na sua casa. Ele recusa, né, os benefícios porque ele renuncia ao direito de ser sustentado por eles. Paulo era o pastor daquela igreja. Ele era o titular, ele era a pessoa que se doou por aquele trabalho. Então era justo que aquele que prega o evangelho, aquele que faz o evangelho acontecer, aquele que propaga o evangelho, aquele que faz a obra de Deus, também viva desse evangelho. Mas Paulo demonstrou que o seu objetivo não era tirar proveito de ninguém. Por que Paulo ele recusou? Porque Paulo, irmãos, ele trabalhava. Paulo ele tinha a sua profissão, ele tinha seu trabalho. Então, quando ele tinha um recurso, ele não precisava ser pesado para ninguém. Com a falta de algum recurso, sim, mas tendo recurso, tendo mantimento, ele nunca foi pesado para a igreja. Paulo estava pronto a partilhar não só o evangelho, mas também a sua própria vida, como uma mãe cuida dos seus filhos. É uma metáfora interessante. A segunda metáfora, um trabalhador incansável, labor incansável, defesa do direito, evitar acusações, exemplo dos fazedores de tendas. Paulo lembra que trabalhou incansavelmente dia e noite para não ser um peso financeiro para os Tessalonicenses. Ele reconhecia o seu direito ao sustento, mas preferia autossustentar-se ou receber ajuda de outras igrejas. Essa atitude evitava acusações de ganância, preservando a integridade do seu ministério. O seu exemplo inspirou o termo fazedores de tenda, referindo-se a missionários que trabalhavam para se sustentar. Então, é comum usar esse termo, né? Eu sou um pastor fazedor de tendas. O que é fazedor de tendas? É aquele missionário, aquele pastor, aquele pregador que trabalha, que não é sustentado pela igreja, mas que ele trabalha, tem o trabalho dele, tem a renda dele, tem os esforços dele, e ele é sustentado pela sua igreja, né? Por si e não pela igreja. O que você pensa, e aí eu quero refletir um pouquinho com vocês, o que você pensa quando você ouve dizer que Paulo ele era um fazedor de tendas? Né? Talvez fique uma dúvida no ar de alguns irmãos com relação a esse termo, fazedor de tendas. Que Paulo ele era, sim, um fazedor de tendas. E o trabalho de Paulo era, sim, irmãos, fazer tendas. Mas fazer tendas, diferente do que algumas pessoas pensam, não é ficar costurando lona, costurando couro, não é isso. Fazer tenda é basicamente um trabalho de um arquiteto. Sentar, projetar, pegar pena, pegar um papiro, né, e desenhar ali uma casa, desenhar ali um apartamento, um empreendimento, um prédio. Era isso que esse é o trabalho de Paulo. Estava mais para um engenheiro, para um arquiteto, para alguém que fazia projeto, do que para alguém que pegava na massa. Tá bom? Esse é o termo fazedor de tendas. E um pai exemplar, uma mãe trabalhadora e um pai exemplar. Cuidado eterno, ministério de exortação, preparação para a vida. Paulo se compara a um pai que cuida de seus filhos, demonstrando amor, atenção e atenção individual. Seu ministério incluía exortar, consolar e admoestar, preparando os crentes para a vida. Ele não buscava apenas agradar, mas preparar os crentes para enfrentar os desafios da vida. Então, esse era o pai exemplar. Ele orientava, ele admoestava, ele preparava para a vida. Ou eu não vou ficar aqui para sempre, vocês vão viver sem mim. Tá? Paulo trazia essas orientações. O tópico 3, permanecendo firmes. Nós vamos falar aqui do Timóteo, né? Paulo, ele faz deixa eu falar aqui, deixa eu voltar aqui, da tribulação da igreja. Tá voltando aqui, tá avançando. Ó, o exemplo de Timóteo, quando nós falamos aqui no tópico 3, permanecendo firmes. O exemplo de Timóteo, as tribulações da igreja e a oração de Paulo. Vamos lá o exemplo de Timóteo.
Ele envia o envio de Timóteo, missão de confirmação, cuidado pastoral e serviço cristão. Paulo envia Timóteo para fortalecer a fé dos crentes de Tessalônica, demonstrando seu amor e cuidado pastoral. Ou seja, uma vez que Paulo não podia ir, ele ficou em Atenas e ele manda Timóteo ir, né? Ele fica com ele, Silas, né? O Silvano, o Silas, ficam em Atenas e Timóteo vai nessa missão, que é uma missão de orientação, né, aos irmãos de Tessalônica. E Paulo manda Timóteo lá nessa missão. A missão de confirmação. Timóteo foi enviado para confirmar e exortar a fé dos crentes, mostrando a importância de um ministério sólido. Paulo se preocupava com o bem-estar espiritual dos irmãos, mesmo à distância, e enviou seu auxiliar mais confiável. Serviço cristão deve ser realizado por pessoas maduras e confiáveis, que possam edificar e fortalecer a fé uns dos outros. Então, Paulo ele tem tanta confiança no Timóteo, no julgamento de Timóteo, na maneira como Timóteo conduz a sua jornada ministerial, que Paulo diz: Timóteo, você vai lá, você vai me representar, você vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Uma vez que eu não posso ir, você vai em meu lugar. Você vai chegar lá e você vai falar em meu favor. E é isso que Timóteo fez. Timóteo foi e falou, né, por Paulo, agiu sendo os olhos, ouvidos e boca do apóstolo Paulo. As tribulações da igreja, perseguições inevitáveis, fortalecimento na adversidade e uma mensagem de encorajamento. Paulo lembra que as tribulações fazem parte da jornada cristã e os crentes devem estar preparados para enfrentá-las. O fortalecimento na adversidade. Conhecendo que o sofrimento é inevitável, os crentes se fortalecem para não desistir da fé. Paulo encoraja os tessalonicenses a permanecer firmes, reconhecendo que o sofrimento é parte do caminho cristão. É inevitável termos tribulações, irmãos. As tribulações que a igreja passa é para nos fortalecer, é para nos deixar mais fortes, mais firmes diante do Senhor. Então, não se sinta sobrecarregado quando você está pressionado, quando você está em tribulação, em perseguição, porque é inevitável vir essa perseguição, ok? A oração de Paulo, oração pelo crescimento e amor cristão. Paulo ora para que o amor dos crentes cresça e transborde, alcançando não só a igreja, mas também os de fora. Ele destaca que o amor cristão deve ser ilimitado, alcançando até mesmo os inimigos, como ensinado por Jesus. Né? Então, Paulo ele traz essa mensagem de nós amar os inimigos, igual como Jesus ensinou. Paulo fala para nós orarmos pelos de casa, que esse amor que nós vamos orar, ele vai transbordar pela igreja, vai passar os limites da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E a nossa aplicação pessoal, para finalizar, diz assim: a, sonda o seu coração sonde o seu coração e pergunte a si mesmo se aquilo que está fazendo é mesmo para a glória de Deus, buscando sempre a integridade em suas ações. Então, sonde o seu coração, examine a sua vida e veja que o que te motiva é a glória de Deus ou você tem um projeto pessoal, individual. Né? É uma mensagem bem forte, atual para os nossos dias. As perguntas: marque verdadeiro ou falso, né? Responda V, verdadeiro, ou F, falso, nas afirmações abaixo. Lembrando, são afirmações. A importância da motivação. Tão importante quanto aquilo que fazemos para Deus é a motivação pelo qual fazemos. Verdadeiro. Embora tivesse direito ao seu sustento, Paulo preferiu autossustentar-se ou receber ofertas de outras igrejas enquanto pregava em Tessalônica. Verdadeiro. O amor é algo que o cristão verdadeiro oferece apenas àqueles que professam a mesma fé. Falso. Então, as respostas estão aqui na tela. E aqui finalizamos mais uma aula. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Deixa aqui eu interromper o compartilhamento e agradecer a Deus. Chegamos ao final desta aula. Queridos, eu estou em viagem ainda, não estou na minha casa, não estou na minha terra, o ambiente é diferente. Só vou sair daqui na terça-feira, vou chegar em Manaus na quarta.
30 horas de viagem indo e 36 horas de viagem vindo, de lancha, de a jato. Ore por nós, para Deus nos fortalecer sempre pela nossa garganta, que tem falado bastante esses dias. São gritos do hotel aqui, tá, gente? Ore por nós, tá ok? Então, esse vídeo, compartilhe, curta, divulgue, nos ajude a espalhar essa mensagem em nome de Jesus. Pai amado e eterno, muito obrigado por este professor, por este aluno que está conosco, que o Senhor possa visitá-los e que a cada dia, Pai, a tua mensagem alcance corações, vidas e pessoas com a tua mensagem, com a mensagem do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus.